Nesta manhã de domingo, eu gostaria de meditar com os irmãos acerca da arrogância. Eu quero ler o texto de Deuteronômio, capítulo 1, versos de 30 até o 37. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos essa bela manhã que o Senhor nos dá, quando nós podemos ouvir a tua voz através da tua palavra, podemos falar contigo através das nossas orações, enfim, sentir a tua presença em nossas vidas e ter o conforto do seu Espírito conosco, Senhor. Abra agora os nossos corações, dá-nos discernimento da tua palavra e que ela possa ser aplicada às nossas vidas de uma forma plena e dessa forma possamos ser felizes, bem-aventurados em tudo aquilo que fizermos, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo, irmãos, Moisés já no final da caminhada, no último ano da caminhada deles, na entrada da Terra Prometida, e nós estamos vendo as últimas especificações, as últimas ordens transmitidas ao povo por Moisés, ordens de Deus. E é interessante nós vermos que Moisés foi tido como um homem amigo de Deus, né, segundo o coração de Deus, um homem manso, e, no entanto, nesse momento, quando eles estão tomando posse da terra, Moisés ficou de fora disso. Moisés ficou de fora, irmãos, porque apesar de todas as qualificações, boas qualificações que ele tinha, ele falhou em algumas coisas e ele está pagando o preço nesse momento pelas suas falhas. Isso quer dizer para nós também que, apesar de todas as coisas, apesar do arrependimento nosso, apesar da salvação, apesar do perdão dos pecados, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. E nós pagaremos as consequências. Não existe um livramento. Porque eu matei uma pessoa, me converti agora, e eu vou ser isento de cumprir essa pena. Não, a pena, ninguém vai ser apenado, né? Desapenado. Tudo aquilo que nós fizermos, né? Toda a nossa ação terá uma reação. Apesar do perdão todo, nós pagaremos o preço pelos nossos atos. E nós estamos vendo aqui Moisés pagando o preço, um alto preço, por ter descumprido a vontade de Deus. Moisés foi arrogante no deserto, e eu gostaria de entender com os irmãos o que é arrogância. Arrogância é o ato de atribuir a si direito, poder e privilégio. E o contrário de arrogância é humildade, modéstia, simplicidade, despojamento,
despretensão, discrição, recato, moderação e comedimento. O motivo mais grave pelo qual Moisés não entrou na terra prometida, nós podemos ver lá em Êxodo 32:2, né? Ele põe lá: perdoa o pecado do povo, senão risca o meu nome do teu livro que tens direito. Por mais que Moisés houvesse sido escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, inclusive sendo o homem destacado e de uma comunhão muito estreita com Deus, ao ponto de ver visivelmente a glória de Deus, a Shekinah, isso não justificava a sua ousadia para com Deus nesse caso. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, que as pessoas pensam que Deus é um garoto de recado, pensam que Deus é um serviçal, onde as pessoas estão dando ordens a Deus, estão determinando que Deus faça. Isso é a maior arrogância que pode haver na vida de um crente, é esse tipo de atitude para com Deus. Deus, é o Senhor de todas as coisas acontecem por causa dele e por ele, e sem ele nada acontece. E o ser humano ainda acha que, às vezes, porque tem um conhecimento bíblico, porque tem um conhecimento intelectual, porque é bonito, fala bem, e a pessoa crê realmente que está acima do próprio Deus. Moisés pecou contra a autoridade de Deus. Além do mais, Moisés quis se colocar como um verdadeiro salvador da pátria perante o povo de Israel, ao exigir algo que estava sobre a vontade soberana de Deus. Irmãos, nós somos simples servos. O próprio apóstolo Paulo, como nós vimos no texto que nós meditamos ontem à noite com os irmãos, o próprio apóstolo Paulo sabia que ele era um trapo de imundície. E no texto que nós lemos, na versão que nós lemos, ele diz que era esterco, é o dejeto, é o que não presta, que é tirado fora do nosso corpo para não nos contaminar, né? O apóstolo Paulo se considerava tão incapaz a esse ponto de ser considerado esterco. As pessoas perderam o temor a Deus e essa capacidade de entender que nós não somos nada, nós somos trapos de imundície, somos esterco diante de Deus. Sem a ação de Deus, nós não podemos fazer nada. Moisés estava se achando, irmãos, e ele até quis aplicar algumas penas ao povo, se indignou com o povo, e muitas vezes nós fazemos isso também, como os próprios discípulos, o próprio apóstolo Pedro falou: faz descer fogo do céu, tal. Quem somos nós? Nós somos iguais, todos iguais perante Deus. Não existe rico, não existe pobre, não existe judeu, não existe grego, não existe gentio de nenhuma forma. Todos nós somos iguais. O crente que está andando em novidade de vida, né, em santidade, ele é tão passível de pecar, de cair, quanto o outro que está caído lá. Por isso que nós não nos é permitido julgar ninguém, ou mesmo exercer a justiça que não seja divina. É Deus que julga os corações, é Deus que pode bater o martelo, é só Ele. Nós somos todos iguais. Quando Moisés se arrogou a ser líder, né, se achou mesmo um grande líder, foi aí que ele caiu. Quando o apóstolo Paulo diz, né, quando eu estou fraco é que estou forte. Quando eu estou forte, né, é que sou fraco. Quando eu me acho alguma coisa, eu já estou caindo, né? Isso nos leva a entender que nós devemos ser humildes e dependentes da autoridade de Deus e da misericórdia do Senhor. É o Senhor quem julga os corações. E finalizando, o texto nos mostra que Deus perdoou o pecado do povo e também o pecado de Moisés,
mas a consequência do seu pecado ele teve que assumir, pois não entrou na terra de Canaã. Às vezes você, meu irmão, ou eu mesmo, estejamos almejando entrar nessa terra, mas o nosso sentimento de soberba, orgulho, arrogância está nos tirando desse caminho e desse momento de vitória que será alcançar a terra prometida. O diabo, irmãos, ele é sutil e ele insufla isso nas nossas almas, no nosso sentimento, né? No nosso pensamento, como ele fez com Eva. Você pode ser igual a Deus. E ele tem feito isso com a humanidade. A humanidade tem desacreditado em Deus e tem se achado capaz de fazer alguma coisa. Nós estamos vendo agora, com a Covid-19, como a humanidade é frágil. Se Deus não der sabedoria, não der entendimento, os cientistas não vão descobrir nada que faça com que nós ultrapassemos essa situação de dificuldade. Eu até creio, irmãos, no meu pobre conhecimento bíblico, que nós já estamos na tribulação, estamos começando, nós estamos no princípio das dores. Agora mais do que nunca, nós já estamos vindo no princípio das dores desde a ressurreição de Jesus, né, desde o início da igreja, e agora nós estamos mais próximos de nos encontrarmos com o nosso Senhor, para sermos julgados e transportados para a terra prometida. Que nós, nesse quesito, não sejamos como Moisés. Que o nosso orgulho, a nossa arrogância não faça com que nós fiquemos para trás e não adentremos a terra prometida. O profeta Isaías diz lá no capítulo 42, verso 8, né? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei. A glória de Deus pertence somente a Ele. E nós temos que reconhecer isso. Quando reconhecemos, somos bem-aventurados. Que Deus te dê um domingo maravilhoso na sua presença. E uma semana abençoada e guiada pelo Espírito de Deus. E eu tenho certeza que a nossa igreja será grandemente abençoada se assim o fizer. Que Deus nos abençoe.